a queda é generalizada, mas ela é sentida sempre, né, nos estados mais pobres. Então preste atenção aqui, você, eleitor nordestino, espalhe essa informação. Sabe quanto o Nordeste perdeu? Sabe o impacto, qual foi o impacto percentual? Qual foi a queda das exportações dos exportadores ali, dos produtores nordestinos para os Estados Unidos, só no primeiro semestre, antes dessas sobretarifas? 52,7%. É mais da metade. E se você exporta menos, você produz menos, você gera menos emprego. Tem uns idiotas aí, eu até repliquei no meu X, que o nível geral é QI 83 para baixo, né? Na esquerda, eu acho que ele não chega a 20. O homem é macaco. Porque é o seguinte, não, é pior. O sujeito acha o seguinte, não, se não exportar vai ser melhor porque vai baixar o preço do produto no Brasil. Pode até ser que tenha um impacto inicial ali, até a próxima produção, até o próximo ciclo, até a próxima safra. Por quê? Porque aquilo que já está colhido, aquilo que já está produzido, você precisa vender. Não está vendendo, não está exportando, você vende para dentro. Zero estoque, limpa o pátio. Só que seu animal, seu verme, seu burro, seu idiota, seu jumento, sabe o que vai acontecer na sequência? Vai fechar a produção. Sabe o que está acontecendo agora no Nordeste? A produção está fechando pela metade. E sabe o que isso significa? Desemprego. A mão de obra vai ser cortada pela metade também. Seu estúpido! Eu ia fazer. Desculpa. Só para especificar aqui por estado, tá? Alagoas, menos queda de 71%. Piauí, 68%. Rio Grande do Norte, 65%. Pernambuco, 64%. Viu, João Campos? Eu ia fazer umas considerações do ponto de vista macro, mas eu vou começar pelo fim, pelas considerações que o Cláudio fez. Isso que o Cláudio está colocando é extremamente grave. Por que extremamente grave? Essas exportações que o Nordeste faz para os Estados Unidos, que começou a fazer, é uma importação inicial. São empresas que estão começando a exportar. Esse empresário, na hora que ele teve que ir aos Estados Unidos e conquistar um comprador, conquistar um mercado, deu um trabalho imenso para ele. Abrir um mercado. Na hora que ele conseguiu abrir um mercado, seja para vender renda, seja para vender móveis, calçados, ou qualquer produto que nós chamamos de baixa industrialização, que ele está conseguindo, que ele conseguiu fazer isso, ele levou algum tempo. Na hora que ele perde esse mercado sai imediatamente do Brasil para a Índia. E ele, para conquistar novamente, ele vai demorar muito. Então, essa perda do Nordeste, ela é imensa. Do ponto de vista macro, geral, as grandes empresas, não foram afetadas por isso. Inclusive, a grande maioria está nessa lista das 2.000 licenções. Aviões, a Embraer não tem problema. Então, a café, sucro alcooleiro, tem problema, mas são empresas grandes, já fizeram hedging. Agora, quem está sofrendo nesse aspecto são as pequenas empresas e principalmente do Nordeste. O Cláudio tem carradas de razão. Essa questão de tarifaço, que não é tarifaço, são tarifas. E o pior, esta é a história da morte anunciada. Antes da posse, o Trump publicou que ia fazer. Está publicado num paper do Stephen Miller. O que ia acontecer? De todos esses anúncios de política externa de tarifas que estão publicados. O que o senhor Lula fez? Antes da posse, ele começou a criticar o Trump. Antes das tarifas, ele passou a criticar o governo Trump. Ele não queria entrar nos detalhes, ele não entrou para negociar, para montar, para discutir como faz. Não, ele saiu criticando. O Trump não é o dono do mundo, o Trump não é isso, aquilo. Ele não se dispôs a fazer o que se tem que fazer numa situação dessa, negociar. E pior, com o Celso Amorim, como diz o Degô, ele literalmente excluiu o Itamaraty, botou meia dúzia de bobos para falar para a mídia, para dizer nada. E ele foi saindo de todas as negociações, de todas as parcerias. E não entendendo que o que nós estamos tendo com o Trump é uma trampulência. A opulência americana no mercado mundial é evidente. Essa história de que a China vai ser, isso é um papel vencido isso. Os americanos detêm hoje 400 trilhões de emissões no mundo, de títulos em dólar. O mercado mundial todo depende dos Estados Unidos. Trump controla a energia do mundo e vem tomando medidas extremamente opulentas. A inflação americana caiu, o Trump deve ganhar as midterms. E a mídia do Pix aqui fica dizendo que o Trump está mal. Não é verdade. O Lula está conseguindo alijar o Brasil deste uma posição natural que seria uma super parceria com os Estados Unidos nesse grande jogo de mercado mundial. O Lula está traindo o Brasil. E está traindo como ele sempre traiu. Quando ele traía nos sindicatos. Ele só pensa na posição pessoal dele de se fantasiar de um líderzinho de quinta que faz para os fóruns internacionais falar mal do Trump. Ninguém nem ouve o que ele diz. Aqui ele só aparece aqui nessa mídia do Pix. Nós estamos perdendo uma grande oportunidade. A sorte, sabe qual é, Degô? Só faltam 2 meses. Se Deus quiser. A sorte é que só falta 2 meses. 160, daqui a 2 meses. 168. Vamos botar um relógio aqui?
viu, produção? A gente vai botar um contador aqui. Faltam 168 dias para o fim do mandato do Lula, Ari. Eu podia passar 2 programas, 10 horas aqui, listando um por um das imbecilidades feitas pelo governo Lula. Não tem um acerto. Inclusive, esse acordo de livre comércio que eles estão tentando fazer com a zona do euro é de uma imbecilidade monstra. Nem os europeus querem. Eles não conseguem abrir uma frente comercial. Essa história com a China, que eles tentam fazer, os chineses vêm com umas historinhas de fazer o quê? Como é controle de IA? Fazer controle de IA. Porque, na verdade, Xi Jinping tem uma super parceria com Trump. Maravilha. Vamos rodar aqui rapidamente aqui, porque a gente precisa fechar o bloco. Eu já estou com o nosso convidado aqui, senador Isalci Lucas, para entrar conosco já, para a gente avançar em outras pautas. Degô, você queria fazer só um complemento, né? Uma coisa rápida, Cláudio. Olha só. Além dessa tarifa de 25%, tem uma outra investigação contra o Brasil especificamente, 12,5%, por questão de trabalhos forçados. Todo mundo acompanha, aquelas fábricas da Bahia, da China. Então tem mais essa investigaçãozinha aí. Mas eu queria pegar um gancho também dessas notas que o Cláudio falou, a nota da Fiesp, a nota da CNI. A FIENG de Minas Gerais também soltou uma nota, menos assertiva, mas importante. Mas é preciso também dizer o seguinte, antes tarde do que mais tarde, né, Cláudio? Mas é preciso que essas confederações, essas federações, larguem a mão do Lula, cobrem do governo, cobrem dos agentes políticos, porque até hoje estavam muito hesitantes e não estão acompanhando, ao que parece, esse processo aí de desmantelamento do país. Mas, meu amigo Alban, meu amigo Paulo Scaff, vamos modernizar também essas instituições, porque não adianta ficar soltando nota e vocês terem aí nos seus conselhos e mandando para representar, para negociar nos Estados Unidos, pessoas ligadas ao Amorim, pessoas que fizeram carreira no amorinismo, que chegaram ao cargo de embaixador por obra e graça do Amorim. Isso é tiro contra a própria instituição, isso é tiro contra o Brasil. Então, é hora de largar a mão e é hora de modernizar. E não vão se modernizar com conselhos presididos por petistas. Muito bem. Rapidamente aqui, Suzulik e Eli, avaliação de vocês aí em relação também, né, a esse cenário, para a gente fechar essa pauta e seguir adiante. Tá. Bom, Cláudio, obrigado por esse espaço. Eu acho que a contribuição que a gente pode falar muito é sobre a história das tarifas. Mas eu quero dar um passo atrás, né? Teoricamente, o governo Lula, o pragmatismo do governo Lula, ou a ideologia do governo Lula, era um alinhamento sul-sul, sabe-se Deus o que quer dizer isso, né? Mas era o meio cerne do amorinismo, né? O Celso Amorim, que é uma figura extremamente nefasta na política brasileira, na minha opinião. Aí nós vamos voltar a uma coisa que a mídia também não está falando, que eu acho que seria interessante de você colocar um pouco mais de luz nisso. A China impôs uma cota, ou seja, tarifa, para a carne brasileira. A carne brasileira teria um volume de exportação determinado, tá? Igual ao do ano passado, um pouquinho a mais do que o ano passado, que já acabou, porque todo mundo saiu vendendo para até bater o limite. E o que exceder esse limite vai ser tarifado em 55%. Fato é que e na China é assim, não importa se o navio já está no mar ou não está no mar. Quando bater o limite, que está no mar, vai pagar 55%. Isso fez com que vários frigoríficos brasileiros, e isso impacta o agro na veia, já decretassem férias coletivas. Vários frigoríficos da JBS, inclusive, já fizeram férias coletivas porque a China é o maior destino do nosso rebanho, da nossa carne. Tá? Então os Estados Unidos não taxou nossa carne e a China está taxando nossa carne em 55% a partir, provavelmente, de agosto, no máximo setembro, já acabou essa cota. Eu acho que em agosto já acaba mesmo. Tá? Eu não vejo o governo Lula, eu não vejo o ministro da Agricultura se mexendo para resolver esse problema, que é um problema que impacta diretamente no emprego no agro. Então a gente está falando aqui de tarifas do Trump, que ele potencialmente coloca como culpa no Bolsonaro, família Bolsonaro, o que quer que seja, tá? Mas é a tarifa chinesa, tá? Que teoricamente é um parceiro estratégico, um parceiro preferencial. Então, acho que a gente devia colocar um foco nessa tarifa chinesa da carne, que é um fato, tá? E que o governo nada fez e a tarifa continua. Isso começou em janeiro, já está avisado que quando acabar esse 1 bilhão lá, essa métrica de exportação vai ter a tarifa de 55%, ninguém faz nada, né? Então, isso é uma coisa que o governo não está nem aí, porque é o agro, porque não tem outra prioridade, tem a prioridade da gastança, da janjança, o que quer que seja. Tá? Então esse é um problema importante. Em relação às tarifas americanas, é uma coisa muito desigual, né, Cláudio? Acho que aqui no Brasil, muitas vezes, a gente está no cada um por si. Então a Embraer não vai ter tarifa? Ok, segue o jogo, problema seu. Mas e os calçadistas? E como está a cidade de Franca, por exemplo, que é um polo calçadista importante, no sul também tem outro polo calçadista extremamente importante. Acabou a exportação.
Não dá para você exportar o calçado com esse 25% a mais. E é um produto, e tudo que é produto que foi taxado é produto de mais alto valor agregado. Eu canso de ouvir o Lula falando que não quer exportar minério de ferro, ele quer exportar o aço, etc e tal, né? Um produto mais acabado, e na verdade os Estados Unidos colocou tarifa tudo em produtos manufaturados de maior complexidade, de maior valor agregado. Então isso não está sendo colocado, isso está sendo uma vergonha total, isso vai impactar imensamente em várias empresas brasileiras, e quando impacta na empresa, não é que impacta no empresário, impacta na empresa, e aí você tem todo esse problema do impacto que a gente tem nesse ponto, que não está sendo discutido e não está sendo endereçado por quem deveria, que seria a Itamaraty, órgãos do governo, Ministério da Fazenda, Ministério de Relações Internacionais, Itamaraty, etc e tal. É isso. Deixa eu trazer aqui o Eli para a gente ir encaminhando para o próximo bloco. Eli, você também queria aqui destacar a manifestação do próprio Marco Rubio, né, que deixou muito claro de quem é a culpa desse tarifaço, né? Você ontem, eu me lembro que ontem a gente estava falando aqui, você relembrou, né, que desde o início o governo americano mostrou que o problema do primeiro tarifaço e agora dessas sobretarifas, ele não é uma questão puramente econômica, né? A gente tem uma questão econômica agora muito forte, mas a gente tem uma questão judicial, a gente tem uma questão de perseguição política, a gente tem um problema de crime organizado. Quer dizer, você tem realmente um cenário, o Brasil hoje talvez seja o maior desafio para as políticas americanas, para a doutrina Trump. Com certeza, Cláudio. Vamos lembrar que o Marco Rubio, secretário de Estado, é descendente de imigrantes cubanos que fugiram de uma ditadura de esquerda. Então, de pensar que ele vai ter paciência com bravata de esquerda latino-americana, né, inimiga do livre comércio, inimiga da democracia, se alguém pensou que isso ia acontecer, estava muito enganado, né? Até mesmo com os apelos do Flávio Bolsonaro, né, ele insistiu. E vamos mostrar daqui a pouco as principais razões da STR, bem rapidamente, mas vamos à manifestação do próprio Marco Rubio. Ele disse, hoje o presidente Trump direcionou o escritório comercial dos Estados Unidos a impor uma tarifa de 25%, na maior parte a importações brasileiras, que não haja confusão sobre a razão. O presidente Lula e seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. As políticas econômicas do Lula são ruins para os americanos e ruins para os brasileiros. No ano passado, Lula colocou o seu próprio ego na frente de chegar a um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro, e essas tarifas são o preço disso. São palavras duras aí do Rubio, e vamos dar uma olhada rápida nas razões, e presta atenção na ordem colocada das razões do escritório comercial dos Estados Unidos, do representante comercial dos Estados Unidos. Então eles começam, né, essa manifestação deles no X, eles começam falando da desmatação da Amazônia. Eles dizem que a desmatação da Amazônia gera uma competição desleal da madeira. É um monte de madeira ilegal do Brasil invadindo o mercado, os Estados Unidos não tem como competir com isso. Eles mostram aqui um gráfico do desmatamento da Amazônia, eu achei interessante as datas escolhidas, até para poupar provavelmente o Bolsonaro, que eles colocaram aqui de 2001 a 2018, o que tem o seu lado político, claro, mas faz sentido. O PT governou muito mais tempo que o Bolsonaro. Então, a primeira razão tem a ver com o meio ambiente e com o comércio de madeira. A segunda, aí já é uma coisa que a gente tem insistido aqui, é sempre bom lembrar. Alexandre de Moraes e a sua parceria com Lula é um dos responsáveis por esse tarifaço. Eles colocam aqui a questão de, não citam o Moraes, mas a gente sabe, como eu tenho dizendo, a gente conhece o leão por suas garras, né? Cortes brasileiras, STF, emitiram ordens secretas de censura contra empresas de tecnologia americanas, incluindo X, Meta e Google, para remover certos conteúdos políticos, suspender contas que pertencem à residência nos Estados Unidos, e até cidadãos americanos também. Então, aqui colocaram algumas manchetes da imprensa mainstream, né? E como sempre a imprensa mainstream coloca censura entre aspas, isso eu acho engraçado, inclusive. Então, a segunda razão é a censura do Moraes. Então, quem está acreditando que as tarifas têm nada a ver com Lula, tá aí. E o que o Moraes tem a ver com Lula? Muita coisa, né? Inclusive que o Moraes está sendo defendido pela AGU. A AGU pertence ao executivo. Então, emprestaram a AGU para defender o Moraes lá no processo do Rumble e da Trump Media contra ele nos Estados Unidos por censura. Tá? Terceira razão, tratamento diferenciado do Brasil, discriminação contra os americanos e favorecimento dos amigos. Eles dão os exemplos aqui do México e da Índia. Então, ou seja, toca na questão dos BRICS, que o Dego está aqui sempre comentando, né? O Dego, inclusive, me indicou para um documentário sobre os BRICS, eu fui lá falar a respeito. E corrupção, né? Isso foi citado antes nas recomendações, né? A questão do Toffoli ficar perdoando multa bilionária de corruptos pegos pela Lava Jato. Então, corrupção também conta. Dizem que o Brasil está falhando, inclusive passam a regra da
da OCDE, que, como a gente disse em outro programa anterior, o Bolsonaro estava num bom caminho do Brasil integrar a OCDE, que nos traria mais políticas econômicas boas também. A OCDE exige certo nível de sanidade econômica nos membros. Então, e uma regra da OCDE citada aqui é contra a propina, contra a corrupção, e o Brasil anda desrespeitando a regra também. Aí, proteção à propriedade intelectual, a gente sabe que as caixinhas aí de pirataria são muito comuns no Brasil, inclusive é uma coisa sensível para a liberdade de expressão, porque a Anatel anda bloqueando um monte de IP, inclusive ao arrepio da lei, tá? Inclusive deve ter coisa política ali, censura também envolvida. Mas também é verdade que a pirataria segue sendo um problema grande no Brasil, afetando muito, né, os Estados Unidos são um grande exportador de propriedade intelectual, filmes, séries, etc. E o etanol, citado aqui, a grande diferença de 2018 e 2025, das exportações de etanol dos Estados Unidos para o Brasil, acho injusto ou não, né? A gente tem bastante etanol doméstico, mas para eles interessa vender mais etanol para nós também. E por fim, o último ponto, ou seja, eu acho que isso mostra a ordem de prioridade dos argumentos do escritório de representação comercial, é o PIX. Questão que a gente já tratou aqui também, a questão é que tem um conflito de interesse do Banco Central, que ele é o regulador, ao mesmo tempo que ele é o controlador da ferramenta. Pode ser um ponto mais injusto, ponto que a gente discorda mais, mas o que chama atenção aqui é a imprensa do PIX coloca o holofote aqui, quando é o último ponto na prioridade dos argumentos do escritório, Cláudio. Excelente explanação. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.